nome é Lucas Guerini, eu sou ator, estudo direção teatral na SP Escola de Teatro e também sou desenhista. Para mim é muito louco falar de arte em tempos de pandemia. No meu ponto de vista, a arte sempre foi essencial, sempre vai ser e ela vai estar presente sempre enquanto nós vivemos aqui nesse planeta Terra. Iniciando primeiramente, eu vou falar de um lado negativo que a quarentena ela me afetou muito, referente a trabalho. Eu trabalho com audiovisual, em emissoras, publicidades, curta-metragens em universidades, e isso me afetou muito porque, assim, é zero. Eu não tive renda nenhuma desde o início que a quarentena foi dado esse isolamento social. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Tamires Martins, muito prazer. Eu sou atriz e no meio dessa pandemia, eu, assim como outros artistas, precisei repensar alguns projetos que eu tinha para esse ano. Um desses projetos, chamado Senta Que Lá Vem Arte, a minha ideia com esse projeto era levar arte, né, cultura para crianças da periferia. Enquanto artista plástico, eu não estou tendo dificuldades nesse sentido, né? No momento onde você tem oportunidade para estar em casa, você acaba produzindo mais, tendo mais oportunidade de leitura, né? De explorar outras linguagens, e nesse sentido eu venho produzindo bastante e também estou comercializando os meus trabalhos. Apesar dessa crise econômica muito difícil, eu tenho conseguido comercializar algumas obras. Com esse contexto que a gente está vivendo de Covid-19, eu acho que mais do que nunca as pessoas estão vendo o valor que o artista tem, o quanto que nós artistas somos importantes, porque eu acho que é uma coisa que virou meio óbvia, que o que a gente está consumindo em casa é arte, desde a música até o filme, até um livro, isso tudo é arte. Bom, estou dando aulas de teatro online. A escola onde eu trabalho, Teatro Escola Macunaíma, se aparelhou através de apps, de softwares de reuniões de grupo, e nós, professores, estamos tentando adaptar um pouco do nosso trabalho, bastante do nosso trabalho na questão do teatro para o digital. Então, sim, eu estou trabalhando diante da pandemia, dentro da pandemia, embora muitos dos meus colegas artistas e professores não estão e precisam de ajuda governamental, sem dúvida. Como a arte não pode parar, e como eu, né, enquanto artista, eu preciso produzir a minha arte, né, não tem como não fazer arte, mesmo estando em casa, eu precisei modificar esse projeto um pouquinho e resolvi, então, criar um canal no YouTube. Lá é um espaço onde eu faço contações de histórias. Eu tô ensinando as crianças a fazerem jogos e brincadeiras com materiais que elas têm na casa delas. Sim, cachê eu não tenho como tirar dos meus trabalhos. Então, hoje eu estou vivendo de economias que eu tinha, e o lado assim positivo é que eu tirei para estudar, né? Aprender outro idioma, trabalhar o meu espiritual, me reeducar com mais saudável. Muita coisa mudou, obviamente, para todo mundo, não só na arte, todo mundo está tendo que se reinventar, é um período de transição. Então, no meu caso, eu estou muito apoiado na tecnologia, tendo muita videoconferência, buscando novas maneiras do fazer teatral, de como que a gente mantém essa catarse entre público, palco, que a gente tem na maneira física e agora distanciada, como que a gente acha novas maneiras de comunicar. Já na questão da produção cultural, eu fui muito afetado, muito. Eu digo aí, no mínimo, uns 30% da minha renda. Porque a gente está falando de uma produção que já estava com a agenda fechada até o final do ano, né? Não só a minha, mas com todos os artistas envolvidos, né? Eu senti a necessidade de comunicar a minha arte dessa forma, e esse projeto eu vou realizar ele assim que essa fase passar.
Eu quero muito alcançar essas crianças da periferia e levar a cultura até elas, levar afeto até elas. Mas por enquanto, eu tô trabalhando dessa forma. Tô conseguindo e tô muito feliz por isso, produzir a minha arte na minha casa. Infelizmente, eu acho não, tenho certeza. Mesmo antes da pandemia, a nossa área ela já vinha sofrendo bastante com políticas governamentais, que nada nos favorece. Eu acho que com esse desgoverno, a situação para os artistas decaiu assim ainda mais. Infelizmente, viver de arte no Brasil é uma coisa extremamente difícil. Sim, a arte vai sobreviver sempre nos tempos da pandemia ou em todos os tempos. Porque a arte está relacionada com a vida, ela está relacionada com o nosso DNA, ela está relacionada com a cultura de um povo, com a cultura de toda a humanidade. Então a arte vive em nós. É através da arte que expressamos as questões da alma, as questões das nossas inseguranças, medos, alegrias. Então elas vão estar sempre conosco, essas questões. Logo, a arte sempre vai estar conosco. Eu acho que eu não fui muito afetada financeiramente por essa pandemia, porque eu não conseguia pagar as minhas contas e suprir as minhas necessidades somente com a minha arte, né? Infelizmente, a cultura ela é muito desvalorizada no nosso país, né? Então, infelizmente, eu, como diversos artistas, a gente precisa ter uma outra renda, porque senão a gente não consegue pagar as contas e não consegue ter um dinheirinho no fim do mês. Os artistas foram os primeiros a parar nesse momento de pandemia. E talvez seremos os últimos a voltar, principalmente quem trabalha com concentração de público, né? Então as casas estão sentindo muito, né? Porque, enfim, tem toda a questão do cachê, tem toda a questão das entradas, tem toda a questão não só dos funcionários, mas do público, né? E tudo isso tem relação com os artistas que se apresentam, né? No começo me afetou financeiramente, me abalou emocionalmente, mas depois de um tempo eu comecei a enxergar novas oportunidades de me aprimorar, de me conhecer como artista, do que eu quero dizer, o que eu quero comunicar, enfim. E esse momento é um momento muito delicado em que a gente para observar muita coisa, a gente vê um sistema caótico, coisas enraizadas e estruturadas na nossa sociedade que, enfim, nós enxergamos com mais evidência agora. Particularmente, tive alguns trabalhinhos, mas foi coisa muito pequena, coisas que eu já fazia, uma divulgação de alguns parceiros em lives, em divulgação no story, mas assim, não é uma coisa que eu consiga me sustentar. E muitos artistas, né, eu acredito que hoje tem muitas parcerias, então você tem o teatro em plataforma, você tem entrevista, né? Então eu acredito que quando o artista ele já tem um ramo grande, quando ele já é um profissional há muito tempo, ele tem outros meios. Eu sou atriz, mas eu falo isso com muita tristeza. O teatro, ele nunca me bancou. Eu sempre tive que recorrer a uma outra atividade para poder arcar com as minhas contas. Então, eu sou professora, sou atriz, mas também sou professora, não de teatro. Mas, por outro lado, eu acho que a arte ela tá sendo de extrema importância na minha vida nesse momento. Se não fosse a arte, se eu não pudesse estar produzindo, eu voltei a pintar, coisa que eu fazia quando eu era adolescente, sabe? E agora nessa loucura do dia a dia, não tinha tempo. Então foi uma coisa que eu resgatei lá de trás. Eu sempre gostei muito de desenhar, de pintar, ter contato com tinta, sabe? E é uma coisa que eu tô resgatando agora. Na verdade, eu sou um dos poucos, aliás, eu tenho sorte de estar empregado numa escola que manteve as aulas normais, com a minha carga horária que eu tinha. Então, nesse sentido, eu não fui afetado financeiramente na pandemia.
Mas, ao mesmo tempo, eu faço parte de uma classe que, completamente como tantas outras, foram afetadas, estão afetadas e serão afetadas pela economia e precisarão, sim, de socorro privado e governamental para existirem. Eu acho que o artista sempre foi essencial, não só nesse momento de pandemia. Talvez agora, nesse momento de pandemia, o público, as pessoas que talvez não enxergassem a arte como essencial, comecem a enxergar de uma outra maneira, né? Você imagina um isolamento social sem um livro, né? Sem uma série, sem um filme, né? Então, e quem são esses trabalhadores? São os artistas, né? Que antes de mais nada são classe trabalhadora, pertencem à classe trabalhadora. Tem uma frase de um artista plástico, Alma Andrade, um artista plástico português, que fala que para entender a arte é preciso vê-la sem descrevê-la. E ela produz efeitos imprevisíveis. Ou seja, a arte também é um remédio, ela causa efeitos tanto em nós mesmos, quanto em coletivo, quanto em sociedade. Bom, o artista é necessário, se a arte sobrevive, ela é feita pelo artista, ela é produzida por ele. Então o artista também sobrevive. Nesta pandemia, o artista tem que usar da arte para sobreviver, e ela está em todo lugar. Nós estamos confinados, então nós precisamos resolver artisticamente esse confinamento. E aí, as possibilidades artísticas aumentam na medida que somos mais criativos. Então, assim, individualmente, nós conseguimos produzir arte. O problema é produzir dinheiro junto com essa arte, para que esse dinheiro nos sustente. A arte, ela sempre vai sobreviver. Vai passar essa situação do Covid-19, a arte está aí, né? Firme, forte, pulsante, mesmo com toda essa dificuldade dos artistas, que muitos estão cabisbaixos, né? Já alguns depressivos, mas a arte, ela vai passar por tudo isso, como passou por várias outras situações trágicas ao longo da história, né? Além das pessoas ao meu redor que não são do meio artístico, além delas estarem consumindo muita arte, né, assistindo filmes, assistindo as lives, né, dos sertanejos aí que estão fazendo bastante, além delas estarem consumindo arte nesse sentido, elas estão também produzindo arte, né, o que é muito maravilhoso. Eu estou me descobrindo agora, eu sou uma atriz que estou iniciando a minha carreira, eu não tenho muito tempo, né, eu comecei em 2015, então eu tô ainda nesse círculo de transição, de conhecimento, e estou cheia de vontade. Então, está sendo positivo por esse lado, porque eu estou tendo um tempo mais para estudar. E agora, durante a pandemia, estou dando aula online e também tentando aproveitar esse tempo em casa para exercitar a minha criatividade, seja escrevendo, seja fazendo alguns vídeos, trabalhando em alguns projetos pessoais. Eu ouvi uma frase uma vez que tá fazendo muito sentido pra mim agora. Eu não me lembro quem disse isso, mas é uma frase mais ou menos assim. Que todos nós nascemos artistas, mas nós precisamos nos desconstruir para poder viver em sociedade. Então, eu acho que agora, nesse momento, as pessoas estão resgatando esse seu ser artístico e colocando pra fora, sabe? E eu acho isso muito maravilhoso. Então eu acho que a arte nesse momento, assim como todos os outros, né, na nossa vida, ela tá sendo de extrema importância. Mas sem dúvida alguma, depois, passada a pandemia, se é que vai passar definitivamente, nós vamos ter outros conceitos de arte, nós vamos ter outros ramos da arte atuando dentro do digital e com certeza podemos ter até mais opções de emprego em outras situações. Há uma expectativa muito terrível com a Covid-19, mas há uma possibilidade de esperança no sentido de abrirmos novas fontes, novos meios, novos jeitos de nos comunicar com a arte através dela e por ela. Mas aquilo, como os artistas vão sobreviver nesse tempo de pandemia? Então eu acho que essa pergunta é oportuna no sentido de que nunca foi tão claro hoje a questão do Estado forte. Um Estado que dê condição para a sua população, sendo artista ou não, ter o direito
de fazer um isolamento social e não que seja um privilégio para poucos. Para mim a arte ela é atemporal. Então ela estava aqui antes, ela está agora e ela muito provavelmente estará depois. Ela vai passar por esse momento, ela quem está nos pegando no colo agora, nos ninando e falando calma, vai ficar tudo bem, sabe? Quando a gente pensa, a gente vê uma notícia, alguma coisa ruim na televisão, a gente se consola com arte. A gente vai assistir um filme de comédia, a gente coloca uma música que a gente gosta. Então, não tem como sobreviver, como passar por esse momento sem a arte. Se você está em casa assistindo um filme, um vídeo, você está precisando de um artista. Se você precisa de uma inspiração para o seu trabalho, se você está lendo um livro, se você está pegando um e-book, se você está fazendo uma selfie e postando com segundo sentido, querendo informar as pessoas, você também é artista. Então, a arte e o artista é essencial para esses momentos, porque é onde a gente encontra libertação. A arte sempre vai estar presente. Eu digo que a arte pinta as nossas paredes brancas. Usando exemplos clichês, a gente está consumindo muito mais filmes, ouvindo muito mais música, assistindo mais séries, enfim, a arte está em tudo. Se você vai em qualquer plataforma hoje, você tem um bom filme para assistir. Se você abre a TV aberta, você tem conteúdos artísticos interessantes, você tem entrevistas interessantes de artista. Se você vai na internet, você procurar conhecimento, você procurar produtores, você procurar lives sobre cinema, você encontra, tem livros. Então, eu acredito que o artista ele é um campo enorme. Nunca foi tão urgente os programas de fomento, né? Sejam eles da dança, sejam eles do teatro, o fomento cultural das periferias e outros. Então, é muito importante que a gente lute por esse Estado forte, né? Lute pelos nossos direitos, porque no momento como esse, é o Estado que tem que nos assistir. A arte mudou minha vida, eu não vivo sem arte e acredito que mais ninguém nesse planeta Terra viva sem arte. Então, a minha única mensagem eu queria dizer que a arte também é um ofício, é um trabalho, e ela também deve ser valorizada como qualquer outro trabalho que a gente tem. Como que a nossa categoria vai sobreviver? Mas a gente sempre resiste. Acho que artista é um bichinho insistente, assim, mas é sofrido. Tem um filme básico sobre isso, que é A Vida é Bela, que é um filme que fala de arte, de sorriso, de felicidade dentro de um processo fascista na época de Hitler. Pois bem, nós estamos muito dentro desse momento agora e é preciso que a gente tenha condições artísticas de denunciar esse momento e fazer desse momento arte e fazer, na verdade, uma forma de respirarmos melhor, um ar mais limpo e menos poluído politicamente, que é o que a gente tem visto nos nossos tempos de hoje. A arte salva, a arte liberta e a arte cria vida. Tentar ser positivo, mesmo que algumas coisas estão dando errado, e bola pra frente. Se não deu certo agora, vai dar depois, e é isso. Nós, artistas, eu acho que a gente tem que se dar a mão nesse momento, sabe? Ajudar a divulgar o trabalho do amigo, o amigo fez um vídeo, tá produzindo sua arte de alguma forma, a gente tem que compartilhar, a gente tem que se dar a mão, a gente tem que se unir pra gente poder passar por esse momento e sobreviver a isso. Então é isso que eu falo, que eu deixo aqui minha mensagem, que a arte vai sobreviver, mas temos que olhar com carinho para os artistas, que são a classe trabalhadora também dessa cidade e merecem todo o respaldo, não só do Estado, mas do grande público.